Salve telanautas, eu sou o Heitor Teixeira e dessa vez eu tô aqui não exatamente pra gente falar de The Boys, mas para um assunto que tem tudo a ver com essa série, já que eu quero falar com vocês sobre o gênero dos supers e todas as ramificações que podem acontecer na hora de você, enquanto roteirista, enquanto escritor, escolher do como você vai tratar o lado lúdico, o quanto isso pode ser mais difícil de engolir e de acreditar, o quanto isso é mais afastado da nossa realidade do dia a dia, ou o quanto isso refletiria de fato muito mais o que o ser humano é de forma pura no dia a dia. E eu vou tentar fazer isso sem virar uma espécie de palestra e sem perder a atenção e a boa vontade de vocês. Vamos tentar isso junto? Vem comigo. Para vocês entenderem melhor o como é que eu pretendo tratar esse assunto, que na verdade não é uma coisa que eu estou falando de cima para baixo, tipo eu falo e vocês escutam, já que isso aqui tem a intenção de ser uma conversa, onde eu faço a minha parte aqui no vídeo e pego os comentários de vocês nos comentários lá embaixo. E aí a gente continua esse assunto para expandir as coisas e tal. Então eu vou trazer alguns conceitos da forma como alguns filósofos veem o assunto da sociedade, da natureza humana e tudo mais, em relação à sua moral e à sua índole, para daí fazer sentido o que eu vou falar quando seres humanos supostamente normais deixam de ser normais porque passam a ter algum tipo de vantagem e o como isso se reflete nas suas escolhas. Jean-Jacques Rousseau, ele acreditava que o homem nasce naturalmente bom, mas a sociedade o corrompe. Em suas palavras, a natureza fez o homem feliz e bom, mas a sociedade depravava-o e tornava-o miserável. Suas ideias influenciaram a Revolução Francesa e marcaram o entendimento sobre o ser humano antes e depois da formação da sociedade. Já Thomas Hobbes, contrapondo-se a Rousseau, argumentava que o homem é naturalmente egoísta e violento. Ele afirmou: o homem é o lobo do homem. Para Hobbes, a sociedade é necessária para conter esses instintos brutais. Quando a gente passa a falar então sobre John Locke, ele via o homem como uma tábula rasa, cujo caráter é moldado pela experiência e educação. Ele não considerava a natureza humana intrinsecamente boa ou má. E aí então a gente tem o filósofo francês Voltaire, que tinha uma visão cética. Ele reconhecia que a sociedade frequentemente corrompia os indivíduos, mas também entendia que a natureza humana é complexa e multifacetada. Já se a gente for ver como funcionava a ótica do mundo, através das lentes do Immanuel Kant, a gente vai ver que ele acreditava que a natureza humana é ambígua, com inclinações tanto para o bem quanto para o mal. Ele enfatizava a importância da razão e da moralidade. Já o Nicolau Maquiavel não idealizava a natureza humana. Ele foi um pensador renascentista italiano que é famoso pela sua obra O Príncipe, que abordou a política e o poder de forma pragmática, destacando que líderes devem agir conforme a necessidade e a realidade, independentemente de considerações morais. Ele via a natureza humana como egoísta e movida pelo interesse próprio. Sua abordagem contrasta com a visão otimista do Rousseau. E quanto a se destacar do resto da sociedade, John Emmerich Edward Dalberg Acton, mais conhecido como Lord Acton, em 1887 disse: o poder tende a corromper, e o poder absoluto corrompe absolutamente, de modo que os grandes homens são quase sempre homens maus. Lord Acton era um historiador britânico e defensor da liberdade. Sua visão destacava a importância de limitar o poder para evitar abusos e corrupção. A frase continua relevante até hoje, lembrando-nos dos perigos do poder excessivo. Poder é o direito de deliberar, agir, mandar e, dependendo do contexto, exercer autoridade, soberania, influência ou força. Segundo a sociologia, é a habilidade de impor a vontade sobre os outros. Em resumo, o poder permeia as relações sociais e pode manifestar-se de diversas formas, desde o controle institucional até a posse de recursos materiais. O poder nos super-heróis muitas vezes transcende as limitações humanas. Eles voam pelos céus, possuem força sobre-humana, manipulam elementos naturais e até viajam no tempo.
Esses poderes são uma expressão ficcional no desejo humano de transcender nossas próprias limitações físicas e sociais. Assim como os super-heróis, o poder no mundo real também pode ser visto como uma busca por transcendência. As pessoas buscam influência, autoridade e controle sobre suas próprias vidas e ambientes. No entanto, ao contrário dos super-heróis, nosso poder é frequentemente limitado pelas estruturas sociais, políticas e econômicas. Em última análise, tanto os super-heróis quanto os seres humanos compartilham o anseio por poder, mas enquanto os primeiros obtêm através de habilidades extraordinárias, nós o buscamos através de educação da política, da tecnologia e da colaboração. O conceito do super-homem em Nietzsche é uma ideia ousada e provocativa. Ele representa o ser que se liberta das amarras da moralidade tradicional e busca realizar seu potencial máximo como indivíduo. Nietzsche via o super-homem como um modelo ideal para elevar a humanidade, enfatizando o desenvolvimento de indivíduos mais dotados e fortes. Para ele, a meta não era a evolução de todos, mas sim o aperfeiçoamento do indivíduo. O super-homem deveria ter uma educação eugênica, amar a luta e o perigo e subordinar-se à disciplina. Sua existência desafiaria os valores estabelecidos e convidaria a repensar a liberdade e a autenticidade. As chances reais e consequências são mais filosóficas do que práticas para a existência de um super-homem, segundo a visão de Nietzsche. Mas a figura do super-homem continua a inspirar reflexões sobre o potencial humano. E é então dentro justamente da ideia desses filósofos com essas características que eu vou fazer o papo com vocês sobre o como a gente vai encontrar nas diferentes formas de ficção espalhadas por aí, nos diferentes universos ficcionais, sendo trabalhado esse negócio de você ter seres com capacidades muito maiores do que um ser humano comum pode fazer e quais as escolhas ele acaba fazendo a partir do momento em que ele se destaca de forma absoluta em cima do resto da galera, tendo e contando com recursos que os outros nem sonham. Então será que a gente vai poder partir de fato para uma coisa onde o altruísmo, a benevolência, a vontade de fazer o bem e dividir as suas características mais intrínsecas com os outros de uma forma positiva é a coisa mais fácil de acreditar que aconteceria no nosso mundo real? Ou de repente a gente teria um monte de gente egoísta pra caramba subvertendo justamente essa coisa de ter algo independente dos méritos de ter ganhado aquilo, de ter feito aquilo surgir em si, no seu peito, no seu âmago, e se eles tornariam o mundo um lugar pior e um inferno para se viver? Se esse é um assunto que interessa a vocês, já aproveita, por favor, deixa o like de vocês, porque isso ajuda bastante ao canal progredir, tendo a oportunidade de chegar em mais interessados. Também considere se inscrever para sempre ficar avisado aí de que tem mais vídeos como esses aqui no canal, sendo que vocês podem inclusive compartilhar com outras pessoas que vocês conhecem que se interessam por assuntos assim. Tio Heitor vai ficar muito grato. Eternamente. A partir desse ponto aqui eu vou fazer mais ou menos um peso de como funcionam alguns tipos diferentes de universos ficcionais, dar os meus pitacos a respeito dessas coisas, até meio que pensando em voz alta, sem ter ali uma opinião formada, definitiva sobre tudo isso, mas fazendo esse ensaio mental sobre coisas que talvez vocês concordem ou não, e eu vou querer saber justamente quando vocês participarem nos comentários aqui. É possível dessa forma, então, que eu esbarre em algum detalhe que possa ter cara de spoiler das temporadas de The Boys, talvez até outras coisas. Mas eu não vou separar isso como sendo especificamente um bloco com spoiler, porque eu não estou fazendo um review sobre nada específico. Eu só vou falar sobre ideias de forma geral e quando for aparecer alguma coisa mais contida que eu acho que pode estragar a surpresa de vocês ao assistir alguma coisa, eu dou um spoiler pontual naquele pedacinho ali só. Combinado? O universo ficcional dos super-heróis evidentemente exige que existam superpoderes, porque senão eles não eram super-heróis, eram só heróis. Só que é claro que o conceito de heroísmo pode variar pra caramba, de acordo para indivíduo, como é que é a sua moralidade e tal. A gente até vê que a galera em casa parece bastante receptiva para aqueles personagens que até fazem o bem, mas não sem necessariamente causar muita dor a outros.
fazendo as coisas de um jeito mais turrão, às vezes egoísta, às vezes até com aquele palavreado mais chulo e tal, que são justamente os anti-heróis. Aquelas pessoas que você prefere que existam, porque fazem o mundo se tornar um lugar talvez até mais justo e tal, mas você não quer tão perto de vocês, porque eles meio que são difíceis de lidar. Para isso, então, a gente vai usar, obviamente, o ponto máximo de referência para a gente ter um norte, que seria justamente o Super-Homem, personagem criado lá atrás, na década de 30, mais precisamente em 38, que representa a forma para todos os outros heróis e super-heróis que vieram depois. Então, a partir daquele personagem ali, a gente acaba tendo um marco que vai dividir o como a gente vê todos os outros personagens, desde os que estão tão ligados a esse lado assim, mais de luz, mais de esperança, e outros mais sombrios que de repente estão ali num campo um pouco mais dark, um pouco mais pessimista do espectro humano. Lembrando que eu estou colocando aqui dentro do conceito de super-herói, inclusive personagens como o Batman e o próprio Homem de Ferro, que a princípio, enquanto indivíduos, não têm poderes especificamente de serem super fortes, ou voar, ou soltar raio laser pelos olhos, aquele negócio todo e tal. Mas a gente tem que levar em consideração que dentro das histórias nas quais eles nasceram e estão inseridos, eles têm superpoderes sim. Porque aqui na vida real a gente tem aí o Elon Musk, a gente tem Jeff Bezos e tudo mais como sendo os bilionários bola da vez, que a princípio não aparecem por aí salvando ninguém em armaduras super tecnológicas, não é mesmo? Então fica essa coisa de não basta ter dinheiro, o dinheiro compra coisas que só a ficção é capaz de produzir e que funcionam muito bem dentro das historinhas, obrigado. Mas aqui no mundo real, ou são impossíveis, ou são inalcançáveis, ou são indesejadas por aqueles que detêm tanto poder econômico assim. E por que o Super-Homem acaba sendo então esse ponto focal para a gente conseguir pensar nele como sendo o modelo no qual os outros personagens vão acabar se baseando, ou para imitar, ou pelo menos para a gente entender o quão distante eles estão da forma como você espera que um super-herói se comporte? Primeiro, porque apesar dele ser praticamente um deus na Terra, a partir do momento em que ele chega aqui e é banhado pelo nosso sol amarelo e ganha os superpoderes, ele podia basicamente rachar o planeta Terra no meio, mas ele escolhe ser bonzinho e sorrir para as pessoas enquanto tira um gatinho de cima de uma árvore. Fato esse que se deve pelo lance dele ter sido criado por justamente uma família tão boazinha, respeitosa a Deus, que tem a bondade no coração e aquele negócio todo, que é salutar, mas que não necessariamente precisa ser seguido à risca em termos de cópia exata para continuar valendo a pena sendo feito por outras pessoas. Apenas a forma como eles foram capazes de colocar esses valores na cabeça dele desde que ele era bebezinho, para que quando ele crescesse ele fosse capaz de valorizar a vida, o altruísmo, o heroísmo e querer ver a felicidade das pessoinhas em volta dele, não apenas encará-las como baratas a serem pisadas pela sua botinha. Já que a gente acaba tendo perguntas de mundos alternativos, que inclusive na DC tem lá o selo Elseworlds, do que aconteceria com o Super-Homem se ele não tivesse sido criado pelos Kent, justamente em histórias como, por exemplo, a Foice e o Martelo, onde quando ele cai na Rússia comunista. É evidente que ele não vai ter aquele negócio de crescer levando em consideração o estilo de vida americano, da torta esfriando na janela e que você tenha a sua cerquinha branca de madeira em volta da casa, onde você basicamente tenta ser feliz de forma livre e tudo mais no meio do capitalismo selvagem. Uma outra frase que acaba refletindo isso, que nem é da mesma editora, mas quando foi criada de forma a colocar todo esse conceito dentro de uma pílulazinha pequenininha, mas que faz todo o sentido do mundo, vem nas palavras do tio Ben, do Peter Parker, também conhecido como Homem-Aranha, que disse: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, significando que se você recebe algo que se destaca em termos de ferramentas pessoais, você acaba herdando com isso uma obrigação de fazer também por outras pessoas de uma forma ética, moral e justa. Porque senão você é só um vilão.
E talvez a parte mais ficção científica, de quando eles contam histórias onde você tem pessoas e seres superpoderosos se sacrificando, abrindo mão de serem pessoas talvez até muito afortunadas, que passam a maior parte do tempo se divertindo em resorts ou colhendo os louros da fama e aquele negócio para justamente dedicarem parte do seu tempo, grande parte do seu tempo e sacrifício pessoal para salvar outros e tudo mais, é que a gente vai ver que tem justamente esse negócio de uma escolha que muito provavelmente seria completamente diferente se a gente estivesse falando na vida real, porque quando a gente abre a janela e olha para o mundo lá fora, a gente vê que o homem até tem o potencial para o bem, sim, mas também é capaz de fazer cada atrocidade. Coisas essas então que fazem com que se torne meio lugar comum quando os caras pegam justamente um grupo de personagens ou um personagem isolado, seja lá de qual das editoras principais for, para fazer versões alternativas e contar histórias de como seria o mundo se eu usasse personagens com essas características, mas em outras circunstâncias. A gente já viu isso acontecer, por exemplo, com os personagens da Liga da Justiça, ou outros tantos da DC e as editoras que eles acabaram adquirindo e colocando debaixo do seu guarda-chuva com o passar dos anos, como por exemplo o Watchmen, o Esquadrão Supremo, que é uma versão da Liga da Justiça, só que feita dentro da Marvel, e até a animação Invencível, também vem dos quadrinhos, mas está rolando agora aí nos streamings e tal, que a gente vê um monte de personagens altamente reconhecíveis, mas contando coisas como se fossem personagens diferentes de uma outra situação completamente alheia, que possibilita que sejam contadas histórias sem manchar justamente os direitos autorais e os personagens no qual eles são inspirados. E é nessas que a gente, obviamente, chega nos 7 do The Boys, que claramente é uma cópia da Liga da Justiça, que basicamente tenta contar uma história muito mais parecida com o que provavelmente, infelizmente, tristemente aconteceria na vida real se você tivesse como criar super seres de forma artificial, através de drogas, colocadas em certas circunstâncias no crescimento de indivíduos para fazer com que eles se tornassem pessoas cheias de habilidades não naturais, mas que continuassem sendo essencialmente humanos, portanto falhos, egoístas e cheios dos trejeitos que são as piores características da nossa espécie, sinceramente. Algo assim, especificamente na série The Boys, acabou acontecendo embaixo da imagem de uma corporação multibilionária que detém todas as patentes farmacêuticas do composto que faz com que seja possível que existam seres assim, mas que também manipula muito do como eles são vistos pela mídia e pela população, já que eles, no fim do dia, não passam de um produto. É claro que para conseguir aquela seleção de 7 pessoas, 7 indivíduos especiais, que vão meio que ser o carro-chefe da firma, eles acabam tendo que fazer centenas ou talvez perto de milhares de tentativas com outros indivíduos que vão se tornar, em sua maior parte, também heróis, super-heróis, porém super-heróis menores. Nem todos menores em termos de estatura, mas às vezes menores porque são mais irrelevantes. Talvez por causa das características pessoais daqueles personagens, talvez até por causa dos seus poderes não serem assim os mais legais ou bem desenvolvidos, eles acabam sendo relegados a tomarem conta de cidadezinhas do interior ou lugarzinhos mais esquecidos, de vez em quando participando de alguma coisa da mídia que vai fazer com que a gente lembre que eles existem e que tem muito mais super-heróis do que apenas os 7, que são os principais que estão na mídia mais massiva o tempo inteiro. Porém, apesar de, justamente no meio dessa galera toda, ter aqueles que de fato, de coração mesmo, têm o lance de serem altruístas e verem o lance de quererem fazer o bem, eles todos acabam sujeitos, até pela forma de participarem de um mundo onde quem cuida da imagem deles ser a tal empresa, acabam se dobrando ao lance de terem que sustentar a farsa que faz com que eles sejam possíveis e viáveis num mundo como esse. Que se eles não participarem, vão ter uma mídia inteira e o quarto poder derrubando a imagem deles. Então fica uma parada meio de guerra de narrativas, que também é uma outra forma de lembrar demais coisas
do nosso mundo da vida real. Então, itinerários de caça ao crime fornecidos pela VOT, com cenas ensaiadas ou promovidas para serem especificamente captadas pela mídia, são feitos a todo momento, para gerar de forma comprada uma audiência e manipular a percepção popular, já que os super-heróis são o carro-chefe de todo o lucro dessa máquina que a empresa VOT acaba sendo há muitas décadas, já que nesse universo eles não surgiram ontem. São personagens que estão lá desde muito antes de se tornar famoso esse negócio de ganhar dinheiro com filme de quadrinho. Então, muito mais importante do que você ser um herói de fato é você ser visto como um herói, porque é justamente isso que acaba cuidando de todo o marketing e merchandising que vai vender todo tipo de produto e ticket para cinema. Só que a grande virada na chavinha acaba sendo que num mundo como esses, os super-heróis de certa forma acabam se tornando os super vilões e as pessoas comuns do dia a dia é que acabam sendo os heróis da parada, já que esses super-heróis que estão lá, até por estarem meio que se lixando, estão pouco ligando para os nossos interesses e tal, acabam muitas vezes fazendo coisas de uma forma que geram danos colaterais exacerbados e inaceitáveis. Coisas essas pelos quais o fato da empresa manipular inclusive a percepção pública, os departamentos de justiça, polícia e aquele negócio todo, fazem com que eles saiam impunes, deixando uma galera por aí que não necessariamente vai ficar quieta, sofrendo calada. O que seria uma inversão de papéis altamente fácil de aceitar, já que essas pessoas, esses indivíduos que sofreram, tendo inclusive entes queridos sendo arrancados das suas vidas por causa da forma como os tais supers agiram de forma completamente irregular, de forma completamente inconsequente, acabam deixando órfãos e pessoas viúvas e afins por aí. Pessoas essas que conseguem perceber 100% o tom de fake news, de todas essas notícias manipuladas que dominam o mercado da comunicação. No entanto, uma escolha que esse universo ficcional do The Boys justamente fez, que eu acho que provavelmente não seria exatamente da mesma forma, por mais que seja compreensível. Se a gente estivesse falando de algo, uma situação geral como essas acontecendo no nosso mundo real, é que mesmo essas tais pessoas do bem não são necessariamente assim flor que se cheire. Como eu disse antes, o ser humano já tem um pezinho em fazer porcaria desde sempre. Mas você fazer com que todo mundo seja meio quebrado, seja meio viciado em alguma coisa pesada e que tenha sérios problemas psicológicos, é compreensível de você ter dentre esses indivíduos alguns que vão ser loucos o bastante para tentar lutar contra o sistema, quando o sistema tem basicamente um deus que pode te esmagar a qualquer momento? Sim, mas eles parecem que fazem isso simplesmente para aumentar o tempero de uma história contada para adultos, onde tudo vai ser muito sanguinolento e com putaria em níveis altíssimos. Que é legal, mas não sei se representaria a realidade. Então são justamente esses personagens cujo passado condena que vão tentar fazer uma busca por justiça e vingança, onde juntos esses garotos, ou os The Boys, vão fazer o possível para derrubar a VOT e os super fascistas. Não que todo super lá no meio de fato seja fascista. Como eu falei antes, tem alguns no meio daquela grande quantidade que até vão aos poucos sendo arrastados para esse negócio de entrar no sistema, mas alguns pelo menos tentam, né? Porque tem consciência. Isso rende um bocado de história tensa pra caramba, porque justamente as pessoas que estão lutando por uma causa nobre de expor aqueles que estão mentindo descaradamente pro público em geral são as pessoas mais vulneráveis, que estão dando a cara a tapa e se expondo a perigos fatais ou possivelmente fatais o tempo inteiro. Então o roteiro sempre tem que estar brincando com esse negócio de como é que a gente vai fazer eles conseguirem ter uma pequena vitória, dessa vez aqui, se expondo pra caramba e sobrevivendo, já que todo mundo que eles estão enfrentando poderia esmagar eles que nem barata assim. Bom, a resposta imediata seria conseguindo fazer pequenas desculpas de roteiro que justificam de última hora tudo aquilo que vai fazer com que eles se safem
no último segundo, mesmo tendo passado muito perto de se lascar. E às vezes até a coisa acaba ficando um pouco repetitiva, porque a fórmula não é tão infinita assim, de como você faz para salvar personagens em situações como aquelas. Mas esse é um dos pontos que eu queria discutir com vocês sobre a escolha na hora de fazer um universo ficcional para falar de super-heróis. Quando a gente tem um mais clássico no sentido de ter uma divisão um pouco mais clara entre super-heróis, ou seja, pessoas realmente do bem, e vilões, pessoas altruístas de fato e pessoas egoístas de fato, se bem que todo vilão meio que é herói na ótica de alguém, mas não é um ponto no qual eu vou tocar agora. O que eu quero dizer, naquele tipo de história você vai ter uma coisa que se sustenta a partir do momento onde você compra o lance daquele papo de suspensão da descrença e fala, tá, eu já aceitei que existem pessoas assim. Então aquele universo parece mais fácil de sustentar por mais tempo do que um com essas características aqui. Entendem? The Boys tem uma capacidade incrível para servir como comentário social e fazer várias metáforas a problemas e situações dos tempos atuais de forma bastante mordaz. Ou seja, eles acabam colocando socado ali no meio do ha-ha-ha, no meio da brincadeira e tal, coisas que estão absolutamente em voga nos tempos atuais, quando a gente liga a televisão no noticiário e vê a pataquada que os políticos andam fazendo e toda a divisão polarizada da galera, que acha que tudo tem que ser 8 ou 80. E eles tiveram inclusive uma série derivada, já que se a gente tem na série principal do The Boys os personagens que lembram com os seus 7 a Liga da Justiça, essa série derivada que se passa em uma escola lembraria muito mais X-Men. Eu tô falando de Gen V, que apesar de não ter necessariamente uma figura central, como um professor Xavier e tal, a gente vai acabar tendo as coisas girando de uma forma que inegavelmente vão por um caminho parecido. De certa forma, essa série derivada, esse spin-off, acaba servindo como uma continuação natural, que ficou ali meio no hiato entre a última temporada, a terceira de The Boys, e a quarta que saiu meio que recentemente. Sendo que muitos dos personagens acabam aparecendo ali de novo e muitos dos eventos que são plantados nessa série, mais adolescente, mas com basicamente o mesmo teor, acabam afetando diretamente outras coisas importantes da quarta temporada. Uma das frases mais interessantes que são plantadas, que eu acho que meio que faz você entender de forma plena o que acontece naquela série, é quando eles citam a respeito da tal escola, o lance de que os alunos não estão na escola para estudar, mas a escola está lá para estudar os alunos, ou seja, eles têm aquele negócio de estamos aqui para ajudar você a alcançar o seu potencial, o seu lugar na sociedade e tudo mais, mas na verdade eles encaram todo mundo como cobaia. Você não tem gente boazinha nesse universo. Então, se a gente pegar esses dois modelos diferentes, um onde a gente pega o ser humano essencialmente da forma como ele é e dá poderes para essas pessoas, a gente vai acabar num lugar mais parecido com The Boys. Já para a gente estar no modelo mais clássico, mais ficcional, mais lúdico, onde a gente tem o super-homem, a gente tem esse negócio dessa forçadinha de barra, onde parte do que a gente tem que entender lá é que uma das explicações e requisitos básicos principais é por que este indivíduo que de fato se destaca tanto entre outras pessoas, que consegue fazer coisas que ele poderia subverter facilmente para o seu ganho pessoal, resolve ser heróico e altruísta. Então, uma vez que você responde aquilo, quase como se fosse uma lista que você vai ticando características e coisas que você precisa, fica mais fácil de engolir aqueles personagens. Porém, naquele universo é mais fácil de você sustentar histórias de forma indefinida, porque aquele problema, uma vez resolvido, você coloca ele para trás e vai resolvendo os problemas que vão se apresentando. Aqui, em The Boys, meio que parece que todo o objetivo passa a ser o mesmo para os antagonistas dos supers, destruí-los e desmascará-los. Então a realidade de The Boys meio que está fadada a implodir, já que a expectativa gerada é de que os supers malvados sejam vencidos e a mentira venha a público e seja desmascarada, o que faria com que esse se tornasse novamente um universo mais parecido com os tradicionais. Ou seja, se eles quisessem continuar contando histórias aqui, depois disso acontecer, quem sobrasse mais ou menos ia se parecer com o que a gente tem em outras editoras mais clássicas, como a DC e a Marvel, no fim das contas. Seria assim plenamente possível que essa farsa se perpetuasse de forma eterna.
já que o que acontece é que eles poderiam dar sempre as explicações renovadas ou requentadas de como os caras escondem o fato de que é pior para a humanidade ter os supers ali do que necessariamente o bem que eles causam ao longo do tempo. Mas, ainda sabendo e dando o braço a torcer de que isso fosse sim possível, esse tipo de universo não me parece tão divertido quanto o tipo de universo comum que a gente acaba vendo os super-heróis no modelo do Super-Homem. E, ainda assim, meio que parecendo que eu tô me contrariando, mas não, essa mecânica justamente de subverter esse tipo de expectativa e tal, mesmo sendo fadada a ter uma duração mais curta de um universo que não vai chegar tão longe assim, ou pelo menos na minha ótica não deveria, porque corre o risco de se tornar cansativo, tem nesse atual momento tido algumas vantagens em cima de histórias produzidas por outros estúdios, como os da DC e da Marvel, já que eles têm trazido histórias que têm sido muito mais relevantes e gostosas de assistir do que muitas das outras coisas que têm sido feitas nos moldes clássicos de sempre. Então parece que dar uma variada e trocar o sabor e o tempero de vez em quando faz bem, já que, de fato, as histórias dos The Boys acabam fazendo com que a gente tenha algo além de simplesmente ver uma carnificina e putaria na tela o tempo inteiro, tendo uma história que faz com que a gente pense e com que a gente olhe com aquela cara de, pois tô ligado, é isso mesmo, triste, mas é a realidade. Então, aqui finalmente eu deixo um mini aviso de spoilers pra vocês. A próxima vai ser a quinta e última temporada dessa série principal. Se eles vão continuar plantando outras séries derivadas depois dessa, vai ficar uma coisa que a gente vai ter que ver no futuro. Porém, até agora a gente viu eles passando de ser produtos da empresa, que meio que recebiam ordens à torto e à direito e tal, meio que se tornando os cabeças da empresa. Ainda que de forma bastante ineficiente, porque não nasceram para fazer isso, não tem a expertise ou o talento para cuidar desses assuntos. E aí a coisa vai degrigolando até o ponto aonde você vê que tudo está se tornando muito insustentável, mas ao mesmo tempo a influência dos supers e mais especificamente do Homelander, que seria o malvadão psicótico que faz às vezes de um Superman que não deu certo, tá entrando no campo da política dessa vez. E aí ele vai afetar os rumos da coisa de uma forma que vai afetar inclusive os militares, fazendo com que eles estejam à beira de uma guerra civil. O ator Anthony Starr, que interpreta o Homelander, o super-homem aí desse universo, já fez comentários sobre o quão ridículos são aqueles na audiência que parecem ter perdido completamente a noção de que ele interpreta um vilão sádico e psicótico na série. Ou seja, tem gente que acha de fato que ele é o mocinho. Eu não entendo. Então, na minha ótica, uma das formas mais óbvias de se encerrar essa história seria que, mesmo que esse personagem específico esteja longe de ter necessariamente ali uma forma de redenção, porque eu acho que ele já passou do limite, mas ver ele sendo tirado de circulação ou pelo menos derrotado de forma permanente. Por outro lado, a gente deve entender que para uma coisa dessas acontecer, muito provavelmente a gente seguiria por um caminho em que isso teria um alto custo, já que o outro personagem principal da série, que também é um cara escroto pra caramba, mas a gente meio que é obrigado a torcer por ele porque a gente, em teoria, deveria concordar com a causa, seria justamente o Billy Butcher, que nesse ponto da história tá com um câncer terminal. Um super câncer, diga-se de passagem. Como eu falei lá no começo do vídeo, esse papo aqui não ia girar especificamente em torno da série The Boys, mas para falar justamente a respeito desse negócio, do como a nossa alma, do nosso espírito e o nosso comportamento humano pode acabar sendo moldado e corrompido por coisas que a gente tem ou deixa de ter. Já que na série algumas das pessoas que a gente vê como sendo as pessoas do bem fazem algumas coisas bastante escrotas e detestáveis, e por outro lado alguns dos supers que justamente começaram a série fazendo com que a gente desgostasse bastante deles e com bastante motivos, também acabam tendo lá seus pequenos momentos onde eles vêm para fazer a diferença, de uma forma em que a gente vê que tem um pinguinho de esperança ali no meio. Então, meus amigos e minhas amigas, tendo tudo isso dito, a pergunta que eu vou deixar aqui no final para vocês é: sejam honestos e digam pro tio Heitor, se
por acaso rolasse de cair no colo de vocês algum tipo de superpoder, primeiro, qual seria se vocês pudessem escolher? Mas podendo escolher ou não, se vocês se destacassem em relação ao resto dos seres humanos à volta de vocês, vocês iam usar esses poderes para fazer o bem? Vocês iam esconder isso a todo custo e tentar se manter no anonimato? Ou vocês iam tentar fazer o melhor uso possível disso para ganho pessoal? Porque é uma pergunta que parece ter resposta fácil, mas quando a gente é honesto não é tão fácil assim. Então é isso, galera, esse é o assunto que eu queria ter com vocês, para justamente ter a oportunidade de pensar em voz alta algumas coisas e também me manter dentro do assunto, conversando com vocês aqui no campo dos comentários. Vou aguardar ver o que vocês têm para dizer e se vocês gostaram de um vídeo como esse, me digam. Deixem o joinha de vocês para que eu prossiga fazendo mais coisas parecidas com essa. Eu vou deixando 2 sugestões de vídeo na tela de vocês. Um forte abraço, galera. E até mais.